Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tânia de Liberal e você está aqui no SEVEN, Psicopedagogia no Autismo. Ficamos muito tristes quando recebemos a suspeita de que nosso filho pode ter autismo, não é verdade? E aí começa todo aquele drama em busca de um diagnóstico mais fechado e em busca de especialistas que possam confirmar se o filho de vocês tem autismo ou não. E aí surgem muitas dúvidas, surgem muitas desinformações, e hoje eu estou aqui para poder falar para vocês pais, o que vocês precisam saber a princípio sobre o autismo e sanar algumas dúvidas, tá bom? Mas tudo isso já já. Espera um pouquinho que eu já volto. Pois bem, o autismo ele é uma condição que altera o desenvolvimento padrão da linguagem, da interação social, processo de comunicação e do comportamento social. Quando nós nascemos, o nosso cérebro concentra uma grande quantidade de neurônios. Nesse momento, o maior mecanismo não é o crescimento celular, mas sim a seleção de neurônios que continuarão funcionando. Então, entre o primeiro e o terceiro ano de vida, perdemos cerca de 40% das células do cérebro que se desenvolveram desde o nascimento. Isso é para todos nós. E é neste processo que o cérebro de um indivíduo autista se diferencia de uma pessoa neurotípica. Segundo o estudioso Costa, em seus estudos em 2017, ele diz que as crianças autistas não apresentam esse mecanismo de poda neural natural. Ele quis dizer, ou seja, há uma falha na poda neural natural. E com isso, acabam ficando com um cérebro muito maior em termos de quantidades de neurônio. Porém, esse resultado ele não é funcional, pois 40% das células que permanecem não são eficientes em realizar conexões funcionais com outras células. E explica, os cérebros de crianças autistas são circuitos que têm uma quantidade maior de células e conexões que não deveriam existir. E isso é a base de todas essas alterações encontradas no sistema nervoso central de uma criança com TEA. Dependendo de qual grupo ou qual região do cérebro essas células estão, a mais ou a menos interferindo no circuito original. Você tem mais ou menos alterações. É isso que acontece. Vocês também precisam saber que cada autista ele é um. Muitas pessoas já devem ter falado isso para vocês, não é? Alguns podem ter a vida aparentemente normal, o que não significa que ele não é autista. Outros, no entanto, no caso dos mais severos, já podemos reconhecer de longe, pela sua postura corporal, pela sua expressão facial, pelas estereotipias ou comportamentos de alguém que tem um comprometimento já intelectual. Você também precisa saber que os autistas apresentam 3 níveis de severidade e prejuízos e são classificados como nível 1, que vocês conhecem como leve, nível 2, moderado e nível 3, severo. O que você também precisa saber é que só 10% dos autistas com grau leve têm habilidades extraordinárias. Aqui no Brasil, já existem 2 bilhões de autistas. A cada 54 crianças até 8 anos, uma é autista. Mas os números ainda podem ser maiores. Os sinais de TEA começam ainda na primeira infância, mas não vou falar hoje sobre os sinais de TEA, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O que você precisa saber também, que é muito importante, é sobre as leis e os direitos que o indivíduo autista tem. E eu vou mencionar para vocês agora os mais específicos, tá bom? Os direitos da pessoa autista são: perante a lei, as pessoas com autismo têm os mesmos direitos de qualquer outro cidadão, tanto aqueles previstos na Constituição, perante a Constituição Federal de 88, quanto nas demais leis do país. Mais do que isso, as pessoas dentro do espectro do autismo
tem todos os direitos previstos em leis específicas para pessoas com deficiência, a saber, todas essas leis que vamos estar conferindo uma a uma. A Lei 12.764 de 2012 estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Autismo. Ela afirma que todas as pessoas que convivem com TEA têm direito a tratamentos através do SUS que sejam necessários para o seu desenvolvimento geral. Enquanto são crianças e adolescentes, os autistas também possuem todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, com direito à escola e à educação regular, por um exemplo. A Lei 13.146 de 2015 assegura que alunos com autismo ou outro transtorno que exija tratamento especial tenham acesso à escola. A instituição também deve promover adaptações que favoreçam o desenvolvimento da criança ao espaço em questão. Outro detalhe é o fornecimento de material gratuito, caso seja necessário. Direito dos autistas de baixa renda. Famílias carentes também podem ser beneficiadas por meio do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que também é conhecido como LOAS. Este é um benefício pago pelo INSS no valor de um salário mínimo. O benefício está previsto para custear as necessidades básicas como alimentação, moradia e remédios. Para ter direito ao BPC, que é o LOAS, não basta ser idoso ou deficiente. Também é necessário cumprir os seguintes requisitos. O primeiro requisito é não conseguir prover o próprio sustento e pertencer a um grupo familiar de baixa renda que não possui condições de sustentá-lo. É considerado membro do grupo familiar a pessoa que está pedindo benefício, o cônjuge, o companheiro, os pais, a madrasta ou padrasto, em caso de ausência dos pais, pode ser irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros, e menores tutelados, desde que vivam na mesma casa. Famílias de baixa renda são aquelas em que a receita das pessoas que moram na mesma casa é inferior a 1/4 do salário mínimo. É importante que haja uma avaliação da situação social e econômica, levando em conta as condições de moradia e os demais gastos da família com o seu sustento e o tratamento. E aí há todo um trâmite, quando você dá uma entrada no BPC, você passa por uma perícia, você leva um laudo, você passa por uma perícia social também, e aí eles fazem uma análise para ver se é concedido a você o benefício da prestação continuada, o LOAS. É muito importante incentivar a independência do seu filho. Então procure sempre incentivar seu filho a realizar tarefas tais como se alimentar, se vestir, usar o banheiro, tomar banho. Faça com ele, ajude ele, pegue na mãozinha, ajude ele a baixar as calças, ajude ele a pegar um garfo. Então incentive ele nas tarefas para que ele aos poucos possa ir começando a aprender. Isso é muito importante incentivar as atividades de independência do seu filho. Como treinar o aprendizado? Estejam sempre em contato com a terapeuta, com a escola. Aprendam como reforçar esse aprendizado. Então, assim, vamos dizer, se ele estiver aprendendo sobre animais, tente fazer uma visita ao zoológico ou comprar animaizinhos para ele poder brincar e vai falando sobre os animaizinhos com ele, reforçando o aprendizado que ele está aprendendo, tanto na escola quanto nas terapias. Se for de números, tente pegar algumas dicas com a terapeuta para ver como que você pode estar reforçando esse aprendizado em casa, para que ele também possa, além das terapias, estar praticando com você dentro de casa. Isso é muito importante, você ajudar. A terapia, ela não é só com os terapeutas e também o aprendizado não é só na escola, mas você, pai, você, mãe, tem que ajudar no aprendizado em casa o máximo de tempo que for possível para vocês. É preciso que vocês, casal, deem sim um tempo para vocês. Então procurem conversar, procurem se relacionar, procurem através da rede de apoio que vocês têm, com os avós, com alguns tios, procurem estar sozinhos em algum momento para vocês poderem ter um tempo para vocês.
Compreenderam? A harmonia de vocês depende muito do aprendizado da criança. Por quê? Porque se a criança sentir que vocês estão numa boa harmonia, ele também vai aprender melhor, porque vai estar um ambiente mais leve, um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais feliz. E para que isso aconteça, você, papai, você, mamãe, também precisa se cuidar, né? Então, dê um tempo para vocês. Tomem uma taça de vinho juntos, vão a um parque, vão pescar, vão fazer uma simples caminhada. Conversem bastante, contem piadas e dê risada. Afinal, a vida não acabou, ela continua, não é verdade? Tentam estabelecer pelo menos uma refeição juntas. A refeição junto, ela oferece interação, ela oferece valores, ela oferece comunicação, ela oferece harmonia, oferece aprendizado, oferece exemplos de alimentação, porque às vezes a criança vê o papai comendo um legume, uma salada, copia, né? Ele vai e imita, então ele pode querer comer junto também. Mas principalmente porque há uma interação, há uma comunicação, há uma convivência, né? Trocas de experiências, e isso é muito bom e é um lado assim que dá bastante valor, assim, moral, humano dentro de casa, e a criança com certeza vai sentir esse tipo de coisa. Então procure fazer pelo menos uma refeição todos reunidos juntos. E além de tudo isso, procurem conversar com outros pais que têm as mesmas vivências, procurem trocar ideias, trocar informações. A troca de experiências é uma coisa muito importante, conforta um ao outro, né? Deixa as pessoas desabafarem, isso é muito importante. Então, procurem entre as redes sociais ou até grupos presenciais a comunicação com outros pais, porque isso faz muito bem. Procurem sempre levar a criança de vocês estarem junto em interações sociais, porque como o autismo ele limita esse tipo de integração com o autista, então é bom que você sempre leve ele para interações sociais, para que ele possa ter um maior número de convivência e ir aprendendo a conviver. E procurem sempre, gente, isso é muito importante, estar em contato com a escola, conversar com a direção, conversar com a coordenação, conversar com o professor da criança para saber como que as coisas estão indo. Você seguindo esses passos, o desenvolvimento da sua criança provavelmente dará mais resultados. Eu sei que o autismo ele é um universo muito grande, que foi falado aqui é muito pouco, mas somente é um norte para vocês poderem saber a princípio, sanar algumas dúvidas principais sobre o autismo, algumas coisas que vocês precisariam saber. Agora, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, procurem fontes seguras para que vocês não caiam em enganações, né? E nem em fórmulas mágicas, porque fórmula mágica não existe. O que existe é muito trabalho, muito esforço, e isso vocês sabem muito bem. Então essa foi a nossa conversa de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Hasta la vista, baby. Obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Bye, bye.